Hi guys, what's up? Professor Daniel Pondé com mais uma dica de inglês do canal Inglês no Teclado. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal e de também já deixar o seu like aqui embaixo desse vídeo. Na aula de hoje eu vou dar uma continuidade sobre o tema dos adjetivos em inglês. Eu já gravei outras videoaulas em que eu iniciei o estudo sobre os adjetivos, então é importante que você confira aulas passadas para poder se sintonizar melhor quanto à temática dos adjetivos. Na aula de hoje vamos falar sobre a forma comparativa dos adjetivos. Olha, o primeiro ponto que é importante saber é que na língua inglesa a gente costuma classificar os adjetivos em 3 graus ou categorias. A gente diz a forma positiva do adjetivo, a forma comparativa do adjetivo e a forma superlativa do adjetivo. A forma positiva nada mais é do que aquela forma natural, como o adjetivo veio ao mundo. Por exemplo, nós temos a palavra sweet em inglês, que exprime o sentido geral de doce ou até mesmo meiga. A gente pode se referir a uma pessoa como meiga. Então a forma que você vê grafada aqui na tela desse vídeo sweet é a forma positiva do adjetivo. Por quê? Porque o adjetivo não sofreu qualquer tipo de modificação. Esta é a sua forma natural. A forma comparativa é dada por esse adjetivo sweet, mas com pequenas alterações que a gente vai aprender ao longo desse vídeo. Já a forma superlativa eu vou deixar para a próxima videoaula para que esta aula que estou gravando aqui hoje não fique tão comprida, tão longa para vocês, combinado? Pois bem, como eu vinha dizendo no começo desse vídeo, a gente vai aprender sobre a forma comparativa. Ora, se estou dizendo comparativa, é porque iremos comparar pelo menos 2 pessoas, iremos comparar 2 coisas, 2 cidades, 2 situações. Por exemplo, eu posso dizer que o meu emprego é mais estressante do que o seu emprego. Se eu estou comparando o meu emprego, eu preciso compará-lo com outro emprego. Aí sim, a gente vai ter uma baliza, vai ter uma espécie de padrão para saber qual é mais estressante do que o outro. Veja que a palavra estressante atua como um critério que vai diferenciar o meu emprego do seu. Mas não só a palavra estressante. Estamos falando aqui do nível de estresse. Qual emprego é mais estressante? O meu ou o seu? É por isso que estamos tratando da forma comparativa, aqui nesse exemplo em língua portuguesa. Observe que eu disse mais estressante, então eu empreguei a palavra mais associada a um adjetivo. Além disso, eu também disse mais estressante que. A palavra que foi também utilizada para se estabelecer uma relação entre o meu emprego e o seu. Então, em português, a gente emprega a palavra mais com adjetivo e até mesmo a palavra que. Em inglês também existe esta possibilidade. Eu também posso utilizar a palavra more, que significa mais e exprime o sentido de mais, e a palavra than, que também estabelece esta relação entre os níveis de estresse dos 2 empregos e exprime o sentido, evidentemente, de que acontece na língua portuguesa. Então eu tenho more e tenho than para justamente fazer aqui um vínculo, fazer uma comparação entre os níveis de estresse dos 2 empregos. Veja como fica aquele meu exemplo do nível de estresse de empregos em inglês. Eu posso dizer o seguinte: My job is more stressful than your job. My job is more stressful than your job. Então eu tenho aqui o meu emprego, my job. O que tem ele? Ele é o quê? More stressful, mais estressante, mas eu faço comparação, than, né? Que o quê? Your job, o seu emprego. My job is more stressful than your job. Então a palavra stressful exprime o sentido de estressante e por isso eu combinei ela com more, que exprime o sentido de mais. Viu como é muito parecido com a nossa língua? Nem sempre qualquer adjetivo do inglês vai poder estar associado à palavra more. Como será que fica a nossa situação, considerando então que a gente nem sempre vai poder utilizar a palavra more associada a um adjetivo?
Nesse caso, surge a forma comparativa do adjetivo. Lembra que no começo dessa videoaula eu disse sobre a forma positiva, que era a forma natural, como o adjetivo vinha ao mundo? Pois é, a gente vai ter que pegar a forma positiva e convertê-la para a forma comparativa do adjetivo. Vamos começar com o seguinte exemplo. Eu tenho a palavra sweet, que contém o sentido de doce ou até mesmo meiga. A forma comparativa do adjetivo sweet é sweeter, sweeter. Então quer dizer que é como se fosse more sweet, mas na verdade eu devo utilizar sweeter, seria isso, Daniel? Basicamente a ideia é essa, você não vai poder dizer more sweet, mas vai ter que optar por sweeter, que é a forma comparativa do adjetivo sweet. Outro exemplo é a palavra old, que significa velho ou até mesmo idoso. Eu não digo more old em inglês com o sentido de mais velho. Eu devo optar por older. E aí você deve estar se perguntando, mas por quê? Por que eu devo utilizar essa regra? O que acontece é que existe uma convenção no sentido de que para adjetivos considerados curtos, normalmente adjetivos com até 2 sílabas, a gente deve fazer essa pequena modificação e optar pela forma comparativa do adjetivo. Já para outros adjetivos que são considerados longos, como no caso de stressful, a gente deve optar por associá-lo à palavra more, justamente para estabelecer uma comparação. E aí o que a gente tem que fazer é aprender a construir a forma comparativa de determinados adjetivos em inglês. Existe aqui uma regra que está associada principalmente ao final de cada letra do adjetivo, ou ao final das 2 últimas letras de cada adjetivo, como você vai ver a partir de agora. No caso de o final de um adjetivo ser a letra E, isso mesmo, a letra E, basta você adicionar a letra R ao final desse adjetivo, que é considerado curto. Atenção aqui, temos que lembrar que adotamos essas regras que eu vou ensinar a partir de agora apenas para adjetivos curtos. Então, por exemplo, a palavra white significa branco. A palavra whiter significa mais branco. Uma coisa pode ser mais branca que a outra, não é verdade? Wise significa sábio. A palavra wiser significa mais sábio. Então, o que eu fiz aqui foi adicionar a letra R ao final da forma positiva de cada um desses adjetivos para aí obter as respectivas formas comparativas desses adjetivos. Quais foram as formas comparativas? Whiter e wiser. No caso de adjetivos que terminam com a consoante e a letra Y, o que a gente vai ter que fazer aqui é remover a letra Y e incluir a terminação IER nesse adjetivo. É o caso da palavra easy. Nós temos a letra S, que é uma consoante, e na sequência nós temos a letra Y. O que é que a gente tem que fazer aqui para obter a forma comparativa de easy, ou seja, mais fácil? Como dizer mais fácil em inglês? A gente deve simplesmente remover o Y e adicionar IER, formando então easier, easier. Easy é a forma positiva. Easier é a forma comparativa, ou seja, com o sentido de mais fácil. Outro exemplo, vamos pegar aqui o adjetivo feliz, que em inglês é happy. Happy, como você está vendo grafado aqui na tela desse vídeo. Então, como a gente tem uma letra P, que é uma consoante, e depois na sequência temos uma letra Y, vamos remover a letra Y e incluir IER à palavra happy para obter a sua forma comparativa, ou seja, como dizer mais feliz em inglês? Dizemos happier, happier. Eu posso dizer em inglês, my sister is happier than my brother. Então, quem é mais feliz aqui, minha irmã ou meu irmão? Eu disse, my sister, ou seja, minha irmã, is o quê? Happier than, e aí eu estou fazendo comparação, my brother. É só um exemplo, tá, pessoal? Não estou dizendo que essa é a verdade na prática. É simplesmente um exemplo. Agora, caso determinado adjetivo termine com a consoante, mas antes dessa consoante esteja presente uma vogal curta, uma short vowel, como a gente diz em inglês, nesse caso o que a gente vai fazer é dobrar a última consoante desse adjetivo antes de adicionar ER a ele. Por exemplo, é o caso da palavra wet. Wet significa molhado ou até mesmo úmido. Eu digo wet. Veja que eu tenho uma letra T que é uma consoante, mas antes dessa consoante eu tenho uma vogal, que é a letra E.
A, E, I, O, U. São vogais. Então, como eu tenho ao final desse adjetivo wet, uma consoante que é a letra T, e tenho uma short vowel, né? Uma vogal ali curta, ela tem um som mais curto, não demorado. Eu vou adotar, então, a seguinte combinação. Eu devo dizer wetter. Veja que o que eu fiz foi dobrar a última consoante, que é a letra T, e adicionar a terminação ER, como eu disse aqui. Nós dobramos a última consoante antes de adicionar a terminação ER. Evidentemente que você deve ter percebido que wetter contém o sentido de mais úmido ou mais molhado. Um outro exemplo que eu devo citar é o caso do adjetivo big. Big. Então nós temos aqui a palavra big, que contém o sentido de grande. E aí, perceba que ela termina com a consoante, que é a letra G, e antes dela a gente tem a letra I, que é uma vogal. Nós temos big. Como é que fica aqui a forma comparativa de big? Vamos dobrar a letra G e adicionar ER a esse adjetivo. Fica assim em inglês. Bigger, bigger, bigger. Percebeu? Big é a forma positiva. Bigger é a forma comparativa. Se big significa grande, o que é que significa bigger? Mais grande? Não. Em português a gente não diz mais grande. Em português a gente diz maior. São pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença quando a gente está tratando do estudo de línguas, seja ela inglês, português ou qualquer outra. Eu só gostaria de fazer aqui uma breve recapitulação sobre o que a gente aprendeu agora há pouco. Eu disse para vocês no começo desse vídeo que a gente pode combinar a palavra more com alguns adjetivos em inglês. Para outros casos, que são esses que a gente acabou de aprender, a gente não deve combinar a palavra more ao adjetivo, mas sim construir a forma comparativa com base na forma ou no grau positivo do adjetivo. Vamos retomar aqui a questão de combinar a palavra more com o adjetivo. Eu vou citar aqui outros exemplos. Eu tenho o caso de difficult, que contém o sentido de difícil. Eu posso dizer em inglês more difficult. Outro exemplo é o caso da palavra important, que contém o sentido de importante. Eu digo em inglês more important, com o sentido de mais importante. Por fim, eu devo tratar aqui de adjetivos que não toleram serem combinados com a palavra more e também não possuem uma forma comparativa nos moldes do que a gente aprendeu, ou seja, fazer pequenas modificações à sua forma positiva. Geralmente dizemos que eles seguem uma linha irregular, irregular, porque eles não seguem uma regra. Eles simplesmente possuem a sua forma comparativa correspondente, mas não nos moldes do que a gente aprendeu, simplesmente fazendo pequenas modificações. É o caso da palavra good, que significa bom, mas a sua forma comparativa em inglês é better. Tá vendo que better não tem nada a ver com a estrutura, com a grafia da palavra good? É um exemplo de irregular. Por quê? Porque ele não segue aquela regra que a gente aprendeu anteriormente. Outro exemplo é bad, que contém o sentido de ruim. Eu não digo more bad e não digo better. A palavra correta vai ser worse, que contém o sentido de pior. Então, eles não seguem nenhuma das duas regras antecedentes que a gente acabou de aprender. Veja o seguinte exemplo. My English is better than my Spanish. My English is better than my Spanish. E aí, qual será a minha melhor habilidade, inglês ou espanhol? Eu disse que o meu inglês é o quê? Better do que o quê? Spanish. Então eu disse, my English is better than my Spanish. Conseguiu captar a explicação? Agora eu vou deixar aqui um rápido exercício porque eu quero ter certeza que você compreendeu essa minha explicação. Temos aqui o adjetivo pretty, que você está vendo na tela desse vídeo. Eu quero que você construa um exemplo utilizando o adjetivo pretty, mas fique atento. Você deve utilizar a forma comparativa de pretty para construir uma frase e deixar a sua resposta aqui embaixo. Então, mais uma vez, estou dando aqui a forma positiva, o grau positivo de pretty, que é a forma que você está vendo aqui na tela do vídeo. Eu quero que você converta esta forma para a sua forma comparativa e crie uma frase utilizando a forma comparativa do adjetivo pretty em inglês. Deixe a sua resposta aqui embaixo na seção de comentários. É fundamental a gente aprender, praticar e treinar agora. É melhor errar nesse momento do que depois no dia a dia, não é verdade? Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal do Inglês no Teclado e de deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo. Meu nome é Daniel Pondé, eu sou professor do canal Inglês no Teclado aqui no YouTube. Thank you for watching and I'll see you next class. Bye!